Olá, caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais uma edição da rubrica Tendências. Temos a honra de estarmos todas as sextas-feiras às 11, com repetição às 21, junto dos nossos queridos ouvintes. Hoje, para iniciar o novo ano 2018, temos em estúdio um especialista de referência nacional e internacional, Dr. Jorge Marques, natural de Viseu, detentor de um percurso profissional de mérito, fundador da SIC em 1992, especialista em gestão de recursos humanos e psicologia do trabalho, coordenador e docente na Universidade Católica, executivo no Pão de Açúcar, consultor em 38 empresas, quer a nível nacional e também internacional, e escritor de paixão, que já vai na sua 10ª edição de livros, em que o último livro que temos aqui exposto na nossa mesa no estúdio, A Quinta das Rosas, que retrata algumas histórias de Viseu e também do vinho do Dão. Hoje vai abrilhantar a nossa rúbrica Tendências com um tema extremamente pertinente na nossa era digital, que será abordar aqui o tema das neurociência e gestão. Olá, Dr. Jorge, seja bem-vindo à nossa rúbrica, e antes de mais gostaria de o parabenizar por este leque alargado de competências, quer a nível de experiências profissionais e também pessoais, que vai aqui com toda a certeza partilhar connosco este leque tão diversificado e sábio que tão bem sabe fazer. Sr. Jorge. Deixe-me agradecer também o seu convite, é um prazer estar aqui também convosco, e o currículo tem a ver com os anos também, são muitos anos já de vida também, e portanto a gente é um caminho mais longo que o seu, só isso. E é um caminho bastante rico, não é? Dr. Jorge, relativamente ao tema neurociência, sabemos que é um tema que está em voga na nossa atualidade, mas será que sabemos em que este tema consiste concretamente? Repare, simplesmente e por definição, a neurociência é o estudo do sistema nervoso, pronto. Sempre foi assim. As coisas evoluíram muito porque, à medida que fomos mexendo no cérebro, nós estávamos habituados a vê-lo de fora, mas à medida que começou a mexer por dentro, começaram-se a descobrir muitas coisas. E, de repente, percebeu-se que esse novo conhecimento acabava por alterar muitas das ideias feitas relativamente às questões do cérebro, às questões da decisão, às questões da aprendizagem, às questões de motivação. Portanto, muita coisa se alterava à medida que íamos avançando, porque o cérebro, durante muito tempo, era uma espécie de caixa negra, sabia-se muito pouco. Repare que nós andámos 300 e tal anos com a teoria do Descartes, o racionalismo, em que separava o corpo e a mente. E esta separação do corpo e da mente, portanto, localizava tudo muito no cérebro. E, portanto, eram duas coisas muito, muito separadas. A partir do momento, e esta verdade durou 300 e tal anos, a partir do momento em que se percebe que, afinal, estas duas coisas estão juntas, tudo se altera, percebe? Tudo se altera. Às vezes eu tenho o receio de uma coisa, que que a neurociência entra na moda, e quando as coisas entram na moda, portanto, às tantas, vai tudo num caminho, e, portanto, as pessoas ficam um bocado secas. Agora, o conhecimento está a evoluir muito, e muito depressa. Acho que tem havido grandes investimentos, digamos, no estudo do cérebro, e, portanto, é de esperar cada vez coisas mais novas e diferentes daquilo que a gente pensa possam vir a acontecer. Muito bem. Do ponto de vista prático e funcional, o que é que acrescenta com esta temática?
Olha, por exemplo, na área em que eu trabalho portanto, e é essa nós acabamos por estudá-la sempre um bocado mais. Por exemplo, o cérebro, por exemplo, é uma máquina fundamentalmente de aprendizagem. Portanto, é com o cérebro que a gente aprende. E a forma como a gente aprende, ela vem questionar tudo, repare. Vem questionar tudo. Só para lhe dar um pequeno exemplo, o cérebro gosta de aprender. Para ele, isso é o mais fácil e aprende durante 24 horas por dia. E quanto mais estimulado, E mais... repare, isto parece uma coisa simples, mas na realidade nós depois confrontamos na realidade em que é difícil aprender, os problemas das escolas, os não sei quantos, quer dizer, tudo isto. E a questão de fundo qual é? A questão de fundo é que quando a gente aprende, recebemos coisas novas. E quando recebemos coisas novas, queremos aplicar essa novidade que nós aprendemos. Portanto, a gente aprende para mudar alguma coisa. Quando a gente aprende para não mudar nada, repare que tudo se desgasta e o desinteresse pela aprendizagem acaba por cair. A outra coisa que é a ideia feita de que burro velho não aprende línguas. Portanto, que os velhos aprendem com mais dificuldade que os novos. Não é verdade também, repare. A questão de fundo é esta. Os novos aprendem mais depressa, porque têm o copo vazio e, portanto, podem levar mais água. Os velhos, ou os mais velhos, aprendem mais lentamente, porque já têm muita coisa. Portanto, o copo já está quase cheio. E quando recebem novidades, elas são confrontadas com aquilo que a gente já cá tem e, portanto, há ali uma fase que é preciso comparar, questionar e, portanto, para arquivar nas nossas memórias. É só isso. Os mais novos aprendem mais rapidamente porque o copo está vazio, os mais velhos têm o copo meio cheio e, portanto, têm já conhecimento anterior e, portanto, demora mais algum tempo a arrumar as coisas. Portanto, isto é só um pequeno exemplo. A questão da decisão. Tanta coisa foi dita sobre a decisão, sobre os modelos de decisão, a racionalidade da decisão. Afinal de contas, a gente veio a descobrir que a decisão é, sobretudo, uma coisa emocional e, portanto, é uma coisa irracional. E, portanto, todas estas coisas questionaram tudo, repare. E estamos muito longe, repara, aquilo que nós conhecemos hoje do cérebro já é muita coisa, mas é um caminho que ainda está muito longe de chegar ao fim. Muito bem. Sr. Jorge, e como falou aqui num atributo extremamente importante, que é a emoção, a neurociência está interligada com a inteligência emocional. Esta inteligência emocional, na sua opinião, ela é inata ou é adquirida? É interessante colocar essa primeira parte, porque foi nos anos 80, quando o António Damasio entra na questão das emoções, que ele questionou os tais 300 e tal anos do Descartes. E o primeiro livro era isso mesmo, o erro de Descartes. Quer dizer, ele dizia que o Descartes estava errado, que era assim uma coisa quase como dizer que o Einstein também está errado. E, portanto, estava errado porquê? Porque separava lá a mente do corpo. E o Damasio veio dizer, não, a mente e o corpo estão ligados, e, portanto, de repente foi tudo novo. Porque o corpo influenciava a mente e porque a mente influenciava o corpo e porque, portanto, tudo foi novo. E foi a partir daí, repare, que a questão das emoções, da inteligência emocional, digamos, que aparece nessa altura, teve um impacto enorme em tudo, nomeadamente nas empresas. Nas empresas, toda a gente, de repente, começou a querer saber e a querer ganhar competências na área emocional. Percebeu-se que, afinal de contas, a liderança era sobretudo emocional, que a decisão era sobretudo emocional e, portanto, que as emoções tinham um peso enorme, digamos, na vida das pessoas. E, portanto, talvez tenha sido até isso a porta de curiosidade para se ter avançado mais na questão da neurociência. A inteligência emocional existe, que só se reconhece quando a gente a exerce. E transforma isso em competências. Há uma coisa que a gente às vezes diz assim, aquele tipo é muito inteligente, mas é muito inteligente porquê? Está a ver?
porque teve 20 valores, ou 18, ou 19. A inteligência só é reconhecida quando nós a transformamos em competências e a exercemos. Até lá é uma coisa que toda a gente tem. E essas competências advêm fundamentalmente do conhecimento. Portanto, a inteligência emocional existe naturalmente, nós nascemos todos com inteligência emocional, mas ela desenvolve-se à medida que a gente aplica as competências que têm a ver com as emoções. Estou-me a lembrar, por exemplo, de uma ou duas questões que eu acho que são importantes. Uma delas, por exemplo, aquilo que a gente chama a honestidade emocional. O que é a honestidade emocional? A honestidade emocional é quando a gente reconhece quando está a mentir ou quando se engana a si próprio. Porque muitas vezes a gente engana-se a si próprio. Se eu me engano a mim, obviamente que o que sai de mim já é uma mentira. Agora, eu posso é ter consciência disso ou não. Eu costumo dizer que é preferível que alguém minta e tome consciência de que é mentira do que alguém que se engana a si próprio que alimenta essa que alimenta essa parte. Portanto, no fundo, a inteligência emocional distingue-me assim: eu disse isto porque sou mentiroso, ou eu estou a dizer uma verdade, mas estou-me a enganar a mim próprio. Está a ver? Isto é muito importante, porque depois isso leva a quê? Leva a que as pessoas confiem ou não confiem em mim. Na liderança, por exemplo. Se as pessoas não confiam num líder, que tipo de liderança é que a gente pode ter? Está a ver? Portanto, isto tem é uma escada, percebe? Portanto, é importante. E, portanto, viver com a inteligência emocional e com a consciência disso torna tudo muito mais fácil. Muito bem. O Dr. Jorge referiu aqui alguns pontos, nomeadamente, e aqui associado à inteligência emocional, às competências. Como é que podemos estimular esta componente e o mecanismo de adquirirmos cada vez mais conhecimento, cada vez mais competências? É um trabalho árduo, mas depois torna-se um prazer e o próprio cérebro, digamos assim, está sempre à espera de mais, e aqui é que é o input diferenciador, é conseguirmos atingir este mecanismo e estágio de conseguir alimentá-lo de modo a chegarmos a este estágio de necessidade de estímulo para adquirir informação. Tem razão, é uma coisa importante, e eu acho que talvez o primeiro erro seja que isto não seja ensinado logo na escola primária ou na infantil, porque as crianças, de uma maneira geral, são o exemplo típico de comportamentos emocionais. São o que são, percebe? E, portanto, o grau de liberdade delas é muito grande. Acho que à medida que a gente vai perdendo a liberdade, percebe? E do parece bem e do parece mal, e começa a racionalizar tudo. Aí, a limitar as ações. Aí começa tudo. E as reações. A liberdade, digamos, eu diria que é a grande escola para que as emoções apareçam, digamos, naturalmente. Porque, repare uma coisa, sempre que eu recebo conversa, diálogo ou um input qualquer das coisas da vida, eu sinto que eu tenho uma resposta a dar a isso. Mas a partir do momento em que eu não dou essa resposta e dou outra, mas tenho que a pensar, é conveniente, não é conveniente, vai ficar zangado comigo, não vai ficar zangado, claro que tudo isto se altera, percebe? E, portanto, eu dou uma resposta conveniente, percebe? Que não é nada. E isto agrava-se mais quando? Nós temos dois tipos de linguagem, que é a chamada linguagem verbal, que é que a gente fala, e a linguagem não verbal. Pode ser considerada gestual. Gestual, não verbal, tá. Repare, quando eu falo consigo, a primeira coisa que chega a si não é o meu falar. É as minhas expressões, é os meus gestos, é a minha cara, é as minhas movimentações. E, portanto, a seguir chegam as palavras. Se por acaso a minha primeira linguagem não for coerente com a segunda, assim, há aqui qualquer coisa que eu não estou a perceber. A cara dele diz-me uma coisa, as palavras dele dizem-me outra, percebe? E, portanto, naturalmente, passa a duvidar. Portanto, saber falar, dialogar
com a inteligência emocional é exprimir aquilo que se pensa. Repara, a gente pode ter cuidado nas palavras, não ser agressivo. Natural. Mas a ideia deve ser transmitida. O que é que tu achas do meu vestido? O que é que tu achas do meu vestido? Ai, que beleza, não sei quanto. E a minha cara está-me a dizer que horror, percebe? Portanto, tudo começa muito por aí. E hoje a relação é tudo, repara. Hoje a relação e criar relações de confiança é tudo. E, portanto, a inteligência emocional é muito forte nesse capítulo, porque nós hoje é tudo relação, praticamente. Relação a vender, relação com os filhos, relação com os maridos. Tudo é relação, percebe? E, portanto, se nós tivermos essa capacidade de dizer o que pensamos e o que sentimos, metade dos nossos problemas na vida estão resolvidos. Eu estava a ouvir atentamente esta abordagem e na percepção das reações e dos gestos, e estava-me a lembrar de um amigo e que daqui a algum tempo estará aqui connosco também no estúdio, que é um especialista em decifrar pessoas e que está perfeitamente aqui alinhado com esta questão do analisar as expressões quando elas contrariam a sua própria verbalidade. Não é? Portanto, diz que sim, mas as expressões estão a dizer que não. É muito mais importante do que a gente pensa. E, portanto, já há especialistas a decifrar este tipo de expressões. Nós percebemos disso. Pois, naturalmente. No geral, a gente apercebe-se disso. Apercebe-se isto há aqui qualquer coisa que não joga. A nossa ideia é um bocadinho, há aqui qualquer coisa que não joga. A cara e aquilo que ele está a dizer, não é? Portanto, isso é uma coisa assim quase inata, portanto, é uma espécie de instinto, percebe? É mais que intuição, é um instinto. E, portanto, a gente... Mas claro que há estudos sobre isso. Muito bem. Então, Jorge, e agora pegando aqui no alinhamento e direcionando mais à sua área da gestão e também de liderança, no seguimento da publicação do seu artigo numa revista com o posicionamento executivo, fale-nos acerca da importância da neurociência para estes temas da gestão, da liderança e esta analogia que fez da neurociência e gestão. É curioso porque, repare uma coisa, as coisas acontecem, às vezes por acaso, um nosso interesse qualquer às vezes acontece por uma ocasião qualquer. Eu tomei consciência muito disto numa formação que tive com médicos num hospital, em que, quando se falava de gestão, eles entrava de um lado e saía do outro, até que eu percebi isso e tive que dar a volta à questão. A zona de conforto deles é mesmo a área da saúde, da ciência. Então, eles ensinavam como é que funcionava o corpo e eu ensinava-lhes como é que se organizava uma organização, num caso, o hospital. E, portanto, a coisa apareceu muito hoje. Mas há outra questão de fundo que, para mim, foi que me deu um empurrão para eu me interessar mais por esta matéria. É que eu, de repente, nessa conversa, sobretudo com médicos, eu verifico que nós hoje, as chamadas ciências da vida, medicina e outras, as ciências da vida estão a conseguir que a gente tenha mais esperança de vida e mais qualidade de vida. Estamos a viver mais tempo e com melhor qualidade. Portanto, as ciências da vida estão a trabalhar bem. Se nós repararmos o que se passa na economia e na gestão, nós verificamos que é exatamente o contrário. Dentro das organizações, estamos a ter muito pior qualidade de vida e, no que toca às empresas, estão a morrer cada vez mais cedo. Portanto, se alguém está a trabalhar bem, é o lado das ciências da vida. Portanto, alguma coisa a gente tem que aprender com eles. E depois há outra coisa, repare. O nosso corpo é, reconhecidamente, a organização mais complexa que existe na Terra, no mundo, aquilo que se conhece. E, portanto, sendo a organização mais complexa e tendo nós evoluído no conhecimento dessa organização ao ponto de termos mais qualidade, mais esperança de vida, então, seguramente, a gente tem que aprender mesmo. Tem que aprender alguma coisa. E quando nós começamos a estudar o funcionamento do corpo humano, quase que estamos a ver as nossas organizações. Quase que estamos a ver organizações. Estamos a olhar para o cérebro, estamos a ver as administrações das empresas, estamos a olhar para o sistema imunológico,
estamos a ver as auditorias, o sistema de auditorias, como é que devia ser e como é que ele é. E depois a gente começa a comparar, mas porquê é que a gente não faz assim? Porquê é que a gente não olha para nós próprios, para o funcionamento do nosso corpo, em vez de andarmos a inventar modelos que, pelos vistos, fracassaram e falharam? Está a ver? E, portanto, de repente, à medida que também se caminha nestas comparações, depois a gente vê espera aí, afinal de contas, a administração é muito parecida com a função do cérebro. Mas depois os nossos órgãos, o sistema digestivo, o respiratório, cardiovascular, são muito também os nossos departamentos das nossas empresas. Mas depois as células são muito das nossas pessoas. E as comparações, a gente começa a fazer comparações e diz assim, mas afinal de contas, nós andamos a correr, a descobrir estas coisas em todo o lado e afinal de contas bastava olharmos para dentro de nós. É a história do alquimista do Paulo Coelho, tinha o tesouro debaixo da cama. E tem sido isso, percebe? Tem sido que as comparações têm sido tão evidentes, que é difícil a gente fugir a elas, percebe? Muito bem, e desde já dou os meus parabéns, Dr. Jorge, porque de facto esta analogia tão simples como a comparação do nosso próprio corpo humano e aqui aliada às organizações é de facto deliciosa. E a título de curiosidade, eu refiro aqui a frase que mencionou também no livro e que fez referência a Bill Gates, ao discorrer: cuidem bem das redes de contactos onde se movimentam, porque é isso que nos molda. Porquê esta inspiração no Bill Gates? Achei muito curioso, porque tinha andado a acabar de estudar uma coisa muito engraçada que tinha a ver com a música do Tchaikovsky, que a primeira vez que apresentou a Celebração da Primavera, o teatro, toda a gente se enfureceu com aquela música horrível, o bailado parou, as pessoas revoltaram-se, atiraram as cadeiras, no fundo teve que vir a polícia para acalmar aquilo tudo. Porquê? Porque as pessoas revoltaram-se porque achavam que aquela música feria os ouvidos, aquilo não fazia nenhum sentido. Percebe? E o Tchaikovsky, ao contrário de ficar chateado, ficou muito contente, primeiro, uma grande publicidade. Segundo, porque ele disse simplesmente isto: deixem estar isso, porque o nosso cérebro vai acabar por se habituar a ouvir esta música. E, de facto, passados uns anos, ele era levado em ombros e hoje temos o Walt Disney com os bonecos animados, com esta mesma música que enfureceu aquela gente. Isto significa o quê? Significa que o nosso cérebro tem uma coisa chamada plasticidade. Portanto, o cérebro altera-se à medida que das nossas vivências, das nossas experiências, etc. Ora bem, se ele se altera em função das nossas vivências, experiências, relacionamentos, esta frase de Bill Gates calhou exatamente no momento certo. Ou seja, cuidem das pessoas com quem se vocês relacionam com mais frequência, porque são elas que vão acabar por moldar o vosso cérebro. Porque o cérebro precisa de outros cérebros. O cérebro não vive sozinho. O cérebro precisa sempre dos outros cérebros. E é nesse tipo de relações, nesse tipo de vivências, que nós vamos moldando. Se trabalhamos com gente ou convivemos com gente exigente que nos estimula, digamos, a procurar coisas, nós fazemos o cérebro de uma maneira. Se, por outro lado, ninguém nos empurra, e nas crianças isso é muito importante, porque quando elas são estimuladas ou não são estimuladas, é completamente diferente. Portanto, é muito essa ideia. Porque as pessoas têm uma ideia que o cérebro é que é o criador e que nós somos a criatura, mas não é verdade. O criador somos nós é que moldamos o nosso cérebro. Ele é que é a criatura, né? O desempenho humano, digamos. E por isso é que o cérebro evoluiu ao longo do tempo. Este cérebro que a gente tem não é nada parecido com aquele que era há 1000 anos, há 2000, há 3000 atrás. Portanto, ele foi absorvendo tudo. E vai absorvendo tudo aquilo que, repara que até absorve o funcionamento de um coração artificial. Nós temos um coração natural e metemos um artificial e o cérebro é capaz de continuar a absorver, digamos, esse bicho estranho que acaba por estar dentro do nosso corpo. Portanto, a ideia é muito esta: cuidar bem das nossas relações, porque o nosso cérebro precisa dos outros cérebros
e se eles nos estimularem, portanto, bem, é bem melhor. A par desta situação que acabou de referir, podemos aqui referir os novos modelos de negócio e tão exigentes e ferozes que eles atualmente são perante o mercado em que estamos inseridos. E aqui incluímos as competências interdisciplinares e, portanto, está aqui no mesmo alinhamento em termos da integração de vários saberes, da integração de várias competências para elas próprias serem estimuladas e serem a alavanca aqui do estímulo global em termos individuais. Há uma coisa interessante, sabe, que nos últimos anos a ciência deu um salto enorme. E a gente começou a pensar porque é que seria que a ciência de repente deu um salto tão grande. A ciência deu um salto tão grande porque deixou de estar fechada. Ou cada ciência deixou de estar fechada, abriu-se. E começou a criar uma coisa que nós chamamos a holística. E começou, qualquer ciência integra a tecnologia, a biologia. E, portanto, repare, tudo de repente abriu-se e a ciência, digamos, integrou todo esse tipo de conhecimento. A medicina, a gente se olhar a medicina, o que é a medicina hoje? A quantidade de tecnologia e de ciência que tem hoje integrada, digamos, na medicina. E, portanto, repare, isto não, a gente não pode pôr de lado, percebe? Choca-me um bocado é que, apesar disto, há ilhas, há zonas de ilha muito há modelos de negócio ainda que mantêm as suas ilhas isoladas e mantêm muito o saber individual, e isso está completamente ultrapassado e provamos que não tem resultados práticos de sucesso, naturalmente. Eu há tempos falava com um biólogo a propósito disso, ele da gestão, e ele dizia-me assim: talvez a gente tenha que recuar um bocado. O Darwin dizia: vamos ao Darwin. O Darwin dizia uma coisa que era, na evolução das espécies, uma coisa que é isto: só com a colaboração é que há evolução. Sem dúvida. Porque a competição é para sobreviver. Agora, para evoluir, nós temos que colaborar. E repare, todas as áreas hoje têm que colaborar. E nas empresas, mais ainda, percebe? Mais ainda. E na sociedade também, percebe? Quando eu vejo, às vezes, zonas de ciência mais fechadas, ou tem ciências política, ou economia, ou outras coisas mais fechadas, é um mau sinal, percebe? É sinal que estão a competir para sobreviver e não estão a competir, digamos, para dar um salto. Para dar um salto em frente. Um salto qualitativo. Naturalmente. A entidade é fundamental. E, mais uma vez, o nosso corpo ensina-nos, percebe? O nosso corpo tem uma característica, os órgãos todos têm uma característica que é assim. Complementam-se. Todos são autónomos. Todos têm a sua vida, todos têm a sua função, todos têm as suas responsabilidades. Mas depois, individualmente não vivem funciona. Interdependentes do outro, percebe? Uns porque precisam do oxigênio e precisam do sistema respiratório, outros do sistema sanguíneo, também precisam do sangue, e o cérebro precisa de energia, ou seja, o cérebro precisa disso tudo. Porque o cérebro é um grande consumidor de energia e quem lhe dá energia é o resto do corpo todo. Portanto, o cérebro também é interdependente. Ele tem um papel muito importante, mas depois também precisa dos outros. Está a ver? Eu achei piada quando uma vez falei, estávamos a falar sobre isto com um homem da neurociência e era a de liderança, a falar da liderança. O cérebro, quanto líder ou não líder, etc., e ele dizia, se quiser, pode dizer que o cérebro é o líder, mas se calhar é uma imagem de liderança que contraria tudo aquilo que a gente faz aí. O cérebro é líder, mas serve. E se calhar então liderança é servir. Se calhar não é mandar, é servir, porque o cérebro não manda. O cérebro serve os outros órgãos com as suas competências. E cada um dos outros órgãos faz exatamente a mesma coisa. Portanto, o cérebro é só mais um. E é preciso levar isto para as organizações, que é a ideia de que o líder é só mais um. Tem umas funções específicas, mais complexas, mais necessidade de decisão, mas que, no fundo, estão todas, são complementares. Serve a organização. Muito bem. Jorge, agora aqui contextualizando com a nossa era digital, que é
inevitável falar nela e, sobretudo, nesta temática. E analisando que estamos no novo paradigma infocomunicacional aliado a esta disrupção digital, claramente. No seu livro A Vida e Gestão, mais concretamente no capítulo 12, enfatiza que a questão não é que as máquinas pensem, mas que os homens pensem. Qual é a sua visão e estratégia futura com esta analogia? Já tenho sido muito questionado por isto, mas deixe-me explicar. É assim, é legítimo que o homem, enquanto criador, queira criar as obras, e neste caso máquinas pensantes, que sejam muito iguais a ele. Eu acho que isto é mesmo uma coisa importantíssima. O criador quer criar uma criatura o mais avançada possível, pelo menos que seja tão igual a ele. Portanto, aí estamos de acordo. Repara que eu sou um otimista da tecnologia. Sou otimista da tecnologia porque eu acho que muito do discurso que se faz é para criar medo. Eu acho que quando a gente faz publicidade das coisas para criar medo e para criar dependências, estraga tudo, percebe? Porque a tecnologia, sempre houve tecnologia ao longo da história do homem, houve tecnologias uma atrás das outras, mais disruptivas, menos disruptivas, mas sempre houve, percebe? E o homem sempre acabou por integrar isso tudo. E, portanto, é legítimo a gente fazer máquinas inteligentes e quanto mais inteligentes, melhor. Agora, que isso não seja feito à custa da estupidez do homem. Ou seja, vamos pôr as máquinas a pensar e vamos pôr os homens a não pensar. E eu tenho receio disto, percebe? E vejo que, de alguma maneira, isto está a acontecer em algumas áreas, percebe? E, portanto, o cérebro, quando não é usado, é como o músculo, fica atrofiado. Se nós não somos estimulados, o cérebro fica cada vez mais burrinho. Mas eu agora lanço-lhe aqui um desafio quase de provocação relativamente às sociedades artificiais. O que é que pensa acerca destas sociedades artificiais que hoje estão a instalar-se cada vez mais e a dissociar a componente humana com um mecanismo máquina? Eu acho que há dois momentos, repara. Um é que nós já estamos aí. Portanto, a inteligência das máquinas, as máquinas inteligentes já estão aí. E nós já nos estamos a relacionar com elas. Por outro lado, repara, já não é só o problema da máquina inteligente ou da inteligência artificial. O problema é que, agora, em muitas situações, nós já não sabemos sequer se estamos a falar com uma máquina ou se estamos a falar com uma pessoa. Aí entra a sociedade anónima. Ou seja, é o momento em que nós já não sabemos se falamos com uma máquina ou com uma pessoa. E hoje também isso já acontece. Eu penso que a saída, repara, a saída para isto só pode ser uma. Nós não vamos... Há teóricos que dizem que um dia a sociedade se vai revoltar e vai partir as máquinas. Também se partiram máquinas no tempo da Revolução Industrial, os tiares, aquelas coisas todas. Também se destruíram, também se partiram e as coisas continuaram. Portanto, não é por aí, repara. O que nós estamos, e a solução, digamos, a saída, é que cada vez mais vamos ter que ter a relação entre o homem e a máquina, repara. Nós já vivemos com o coração artificial, nós para vermos melhor já temos a tecnologia, nós já estamos cheios de tecnologia para sobreviver e, portanto, nós no fundo já estamos a integrar muita da tecnologia e, portanto, e a viver melhor com essa tecnologia e, portanto, eu penso que temos que passar da fase do medo para a fase da relação. Exatamente. É a mesma coisa com uma pessoa, repare, se há uma pessoa que nos intimida, nós temos muitas dificuldades em nos relacionarmos com ela, até o dia em que ela muda de atitude e nós passamos a ter uma relação maior. Portanto, eu penso que vai haver aqui um casamento entre uma coisa e outra. Perfeito. Não é? O homem vai ter que integrar coisas de tecnologia, a tecnologia vai integrar algumas das coisas que
que são as redes dos nossos neurónios do cérebro, e, portanto vai haver aqui uma relação. E que, curiosamente, aquele biólogo que eu lhe falei há bocadinho, um homem muito curioso, ele dizia-me assim: os sistemas de vida que nós conhecemos, muitos acabaram ao longo do tempo. Provavelmente o sistema de vida que nós tínhamos vai gerar um outro sistema de vida em que máquinas e homens, digamos, são parte desse sistema de vida. E eu acredito muito nisso. Agora, repare, desemprego em massa, ameaças, tudo isso vai dificultar e vai ser um mau bocado, percebe? Mas, entretanto, surgem outras oportunidades e as competências, as profissões tendem a ter outra... Sabe porque é que estas coisas são mais difíceis? Porque a tecnologia tem um tempo que é completamente diferente da economia, completamente diferente da política e, portanto, quando a tecnologia já tem coisas do futuro, a economia, a política ainda está muito... As ciências sociais ainda estão noutro tempo, percebe? Sem dúvida. No outro dia eu dizia exatamente isso. O problema do mundo é que nós, no mesmo tempo, estamos a viver pessoas em tempos diferentes. Há gente que vive na pré-história, nos confins da Amazónia, há gente que vive na Idade Média, há outros que vivem na Idade Moderna, percebe? E entretanto estamos todos aqui e o mundo está cada vez mais pequenino e temos que conviver todos. E, portanto, isto está cada vez mais difícil muito por isso, porque não houve abertura para que tecnologia, política e economia conseguissem caminhar juntas, percebe? E eu acho que vão ser obrigadas a caminhar em algum momento da nossa história próxima. Vai ter que ser muito depressa. Naturalmente. Portanto, em suma, podemos aqui analisar que, de facto, a inovação é fundamental para a evolução da própria sociedade, mas deve crescer com um olhar atento às necessidades do cidadão e direcionado com o foco ao cidadão, às pessoas e às necessidades, para não haver aqui uma grande discrepância em termos de muita inovação com modelos desajustados às necessidades. Portanto, e só assim é que as sociedades podem crescer de uma forma consistente e de inovação, e com inovação. Eu não sei se teve essa experiência naquela fase em que se introduziam os sistemas, os novos sistemas informáticos, essas coisas todas. Havia dois tipos de acontecimento, que era assim: quando nós introduzíamos os sistemas e as pessoas tinham que ir atrás dele e, portanto, não aderiam de imediato, havia um tempo de implementação. Quando as pessoas aderiam e percebiam, havia outro tempo de implementação. E, portanto, eu penso, a inovação está lá na mesma. Agora, há uma inovação mais cara, que é quando é contra as pessoas, e há uma inovação mais barata e mais eficaz, porque fica. Quando é feita com as pessoas, eu acho que a diferença fundamentalmente é essa. Muito bem. Sr. Jorge, estaríamos aqui o resto do dia seguramente a ter esta conversa dentro desta temática e muitas outras, que desde já fica aqui o convite para abordarmos outras temáticas dentro desse seu leque tão vasto de competências e experiências, mas por hoje temos mesmo que terminar e bem-aja mais uma vez por esta partilha tão enriquecedora. Bem-aja a todos os ouvintes que estão aí desse lado a acompanharem sempre a edição Tendências e já sabem, portanto, qualquer dúvida que tenham para esclarecer com o nosso convidado, o Dr. Jorge Marques, podem fazê-lo via Facebook, via e-mail, portanto, da forma que acharem pertinente, ele esclarecerá de imediato e já sabem, acompanhem-nos sempre todas as sextas-feiras às 11, com repetição às 21 na RCI e na RCS, porque planeámos a rubrica Tendências a pensar em si. Bem-aja. Ficam à vontade. Obrigado.